Evrete, como estão as coisas? Eu espero que esteja tudo certinho. E aqui quem fala é Lia Girão, uma das pessoas que produz e apresenta o podcast Hebreu. Então deixa eu te perguntar, tu já tá ouvindo a gente na Aurelo? Se não tiver, escuta lá, porque desse jeito tu dá uma força pra gente. O link tá aqui na descrição desse episódio. Pois é, a gente tá descansando um pouquinho pra voltar com tudo em março. E eu acho que você já sabe disso, né? E como nas semanas anteriores, hoje a gente recebe mais um podcast muito massa que é referência pra gente, o EBDcast. Aproveita e já segue essa galera aí, tá tudo aqui na descrição do episódio, é só você conferir. Então vamos lá, deixa eu chamar ela. Agnes, querida, vem cá, o espaço agora é todo de vocês. Olá, ouvintes do Hebreu Podcast. Minha voz deve ser um pouco diferente da que vocês estão acostumados a escutar. Meu nome é Agnes Alencar e eu sou uma das hosts do EBDcast Podcast. Bom, o EBDcast começou em 2020 e tem como proposta nos aproximar de temas bíblicos a partir de outros vieses. Hoje o episódio que vocês vão escutar é um episódio do EBDcast que foi publicado junto com a nossa primeira temporada, em que nós investigamos várias mulheres da Bíblia. Esse episódio específico é um episódio pelo qual a gente tem muito, muito carinho, que é um episódio sobre a filha de Jefté, que é um texto bíblico de Juízes, um texto bíblico de terror, de violência. É importante fazer esse alerta aqui, né, de gatilho desse episódio, mas que também abre espaço para a gente pensar muita beleza, sobretudo a beleza da voz das mulheres, sobretudo a beleza de recontar essas histórias a partir de uma outra ótica. E esse episódio, além dessa possibilidade, tem uma convidada especial, que é a pastora Odia Barros, uma pessoa muito querida do nosso podcast, que a gente tem a alegria de compartilhar um pouquinho com vocês. Espero que vocês gostem, espero que vocês ouçam e retornem pra gente também dúvidas que vocês possam ter, questionamentos. Esse episódio foi gravado em 2020, então faz menção a contextos históricos daquele momento, mas com certeza vocês vão perceber que muito ainda dialoga com o que nós estamos vivendo agora em 2022. Espero que vocês gostem e espero que vocês passem por lá pelo nosso Spotify para ouvir nossos outros episódios também. Agradeço ao Hebreu Podcast, em especial ao Lidomar, que nos fez o convite de alguma maneira partilhar com cada um de vocês um pouco do nosso trabalho no EBDcast. Muito, muito obrigada a vocês, ouvintes do Hebreu, por nos receberem tão bem, tão generosamente nessa plataforma. Um beijo e um abraço. Tchau! Olá, meu nome é Agnes Alencar e se essa é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo. Ouça também os nossos episódios antigos. É um prazer ter você com a gente. Senta confortável, pega um chá e vamos começar uma conversa. O episódio de hoje é especial, ele é um pouco mais longo, mas eu garanto que vale a pena. É uma conversa que é o início de um novo bloco, chamado Fé às Margens. E nós temos uma convidada especial também, que é a pastora Odia Barros, lá de Maceió, que vai conversar um pouquinho sobre a trajetória dela, sobre a leitura do texto bíblico numa ótica feminina e feminista dentro da teologia da libertação. Vamos juntos? Hoje nós temos uma convidada especial, que é a pastora Odia Barros. E é muito importante para mim hoje dizer esse título, porque é muito incomum dentro do ambiente batista a gente poder conversar com uma pastora. E ela aceitou conversar conosco, ela é graduada em pedagogia pela Universidade Federal de Alagoas, ela é formada em educação cristã com música sacra no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. E além disso, ela é mestre e doutora em teologia pela Escola Superior de Teologia e pensa, entre muitos temas, como uma leitura ou uma aproximação popular e feminista da Bíblia pode, de alguma forma, enriquecer a maneira como nós encaramos esse texto, a maneira como esse texto fala conosco hoje. E eu queria ouvir um pouquinho dela também, como é que ela se apresenta, como é essa trajetória dela e como é que ela chegou até aqui, ou quem ela é hoje. Por favor, pastora.
Olá, então, Agnes, muita alegria para mim também entrar nesse círculo, né, de estudos bíblicos, de participar dessa iniciativa, que eu acho louvável, desafiadora e corajosa de tratar, não é, de uma leitura mais aprofundada da Bíblia, nessa perspectiva de descortinar alguns temas, às vezes evitados. Bem, eu, na verdade, tenho uma paixão já antiga, né, dentro da minha atuação pastoral, sempre atuei com formação bíblica teológica. Esse é o meu lugar no ministério pastoral, né? Sempre trabalhamos em equipe aqui na Igreja Batista do Pinheiro, onde eu exerço o ministério pastoral há mais de 25 anos, já fazem 27 anos na Em mesma Alagoas, né, a igreja. igreja. Alagoas, Maceió, Alagoas. E assim, a minha formação foi em educação cristã, depois fiz pedagogia, e sempre mantive essa perspectiva de, no pastorado, ocupar um lugar de formadora, né, de pastora que forma a comunidade na perspectiva bíblica teológica. Com isso também, eu fiquei me desafiando sempre e aprofundando minha formação e meus estudos em teologia e Bíblia. E aí eu fui continuando a minha formação, buscando também instituições teológicas que me oferecessem uma perspectiva de formação teológica um pouco mais ampla, não é? Eu digo assim, em correntes teológicas, em possibilidade, por exemplo, de entender as novas hermenêuticas, os novos modos de interpretação da Bíblia. Uhum. E aí foi quando eu me encontrei com a Escola Superior de Teologia, e lá eu fiz uma pós-graduação, mestrado e doutorado na área de Bíblia, especialmente uma hermenêutica bíblica a partir de gênero das questões também da leitura feminista da Bíblia. Sou professora de escola bíblica a vida inteira, nunca deixei de ter a minha classe de escola bíblica, é uma paixão que eu tenho. Dou aula todos os domingos ao meu grupo, que eu amo, e é realmente uma paixão que eu tenho, né? E esse lugar também importante de pontuar a nossa luta institucional, como mulheres batistas, de romper com, não é, as negações. E aí também enfrentei. Essa era uma pergunta, na verdade, como é que se deu esse processo de ordenação? Pois então eu já tinha atuação na igreja, porque meu esposo também é pastor, eu tinha formação teológica. A princípio, eu era pastora de fato, mas não era de direito, não tinha o título institucional. Dava testemunho, não pregava. Quando eu comecei a estudar, na verdade, a Bíblia na perspectiva das mulheres, isso me desafiou muito vamos dizer assim, a ser uma pedra no sapato da minha instituição e dizer isso não é justo, isso não pode. E aí foi quando começou na Convenção Batista a discussão sobre a ordenação de mulheres, e ocorreu a primeira ordenação da Silvia Nogueira. E aí nós, da Igreja Batista do Pinheiro, sugerimos um fórum na igreja para discutir o tema, para começar a aprofundar isso, ler a Bíblia, para ver o que ela dizia, e resultou que a igreja entendeu que não fazia sentido negar a ordenação pastoral às mulheres. E nessa coisa, eu, né, já tinha um ministério não oficial, né? Eu era educadora religiosa, mas assim, como educadora eu já pregava, fazia tudo, mas não podia dizer que era pastora. E aí, exato. E o título é muito importante, nomear as coisas é muito importante. Sim. Eu senti, Agnes, assim que esse processo veio e que eu fiz o processo de ordenação, que não foi também fácil, né, numa estrutura muito machista, só homens pastores me examinando, com o poder de dizer se eu podia ou não ser pastora.
mas eu senti o quanto, simbolicamente, isso é importante. Acho que não é tudo, acho que a luta das mulheres na igreja vai muito além da ordenação pastoral, mas acho que é um passo importante, É um sim. passo Então, importante também essas... para a representatividade, porque eu fico imaginando. Eu não sei, eu quando era criança, ninguém falava de mim na escola bíblica dominical. Ah, olha aí uma pastorazinha. Mas os meus colegas em volta, que são homens, eles ouviam esse tipo de brincadeira que era uma coisa considerada positiva e que não era algo reservado para as mulheres. No geral, as mulheres, o máximo que elas conseguem é ser esposas de pastor. Exato, mulheres sem nome, eu digo, como na Bíblia, mulheres sem Mulheres sem nome, nome, só exatamente. são esposas de. E eu acho que isso é interessante porque acompanhando na nova geração da igreja, da minha comunidade local, as crianças, quando elas vão numa igreja outra visitar, que elas não veem pastoras, elas perguntam aos pais: onde estão as pastoras? Ou seja, já é uma mudança simbólica muito forte. Elas já acham Maravilhoso. estranho pegar num púlpito que só vê homens. Não é mais comum nos olhos, pelo menos, dessas crianças, né? Que já cresceram vendo pastora e pastor, né? Enfim, mas é isso. Maravilhoso. E me conta só uma curiosidade que eu tenho. A, a ideia ou os conceitos dessa teologia feminista mais ligada, inclusive, com a teologia da libertação, isso foi algo que veio no seu mestrado, que você descobriu antes? Em que momento da sua vida esse elemento entra e transforma a sua forma de ler a Bíblia? Na verdade, vem antes do mestrado. Eu digo que eu fui muito agraciada com alguns encontros com pessoas, com grupos, com movimentos que me tiraram daquela bolha denominacional que eu vivia e de fazer uma leitura sempre a partir da lente denominacional, do que eu aprendi, de como eu vi as coisas. Então, isso foi fundamental. Eu encontrei grupos, por exemplo, eu fiz parte da Fraternidade Teológica, que organizou e se reorganizou no Nordeste, que foi um grupo muito importante na minha, vamos dizer assim, mudança de perspectiva de leitura bíblica teológica. Fui também muito agraciada quando participei dos grupos de leitura popular da Bíblia. Tem um movimento chamado CEBI, Centro de Estudos Bíblicos, Sim, sim. que faz leitura ecumênica a partir das mulheres, a partir do tema da cidadania. E quando eu me envolvi com esse grupo, que é feito por diversos grupos cristãos, católicos, protestantes, isso também me abriu um universo de possibilidades de leitura bíblica fora da caixinha que eu tinha aprendido, né? E Maravilhoso. depois eu fui encontrando também leituras, né? Porque em cada grupo desse, as pessoas iam me mostrando um universo de bibliografia desconhecida na minha formação do seminário teológico. E aí eu fui dizendo, não, eu preciso aprofundar isso. E aí, na verdade, a pós-graduação, o mestrado e o doutorado veio já em busca de aprofundar esse meu encontro com a teologia da libertação. Eu me aproximei a partir do CEBI, a partir da FTL, que é Fraternidade Teológica Latino-Americana. Eu conhecia o que a gente chama de teologia integral. E assim eu fui vendo ampliando, né? Ampliando esses olhares. Porque apesar de sermos mulheres, a gente acaba meio que aprendendo a ler a Bíblia sempre de uma perspectiva masculina. A gente fez um pequeno exercício, né, no início dessa conversa, e eu levei na escola bíblica os autores que eu tinha lido mais de uma vez ao longo da minha trajetória cristã. E a maior parte eram homens, assim, no geral eram homens, porque são os livros que são indicados pelos pastores, que também acabam lendo os seus iguais. Então, de alguma forma, talvez mesmo mulheres, a gente aprende a ler a Bíblia como os homens leem. Exato, exato. Para mim foi incrível quando eu descobri vamos dizer assim, todo um círculo de mulheres
biblistas, teólogas, me encantou tanto. Eu disse, meu Deus, como eu fiquei tanto tempo sem conhecer. Eu passei por um seminário, 4 anos estudando teologia, e ninguém me apresentou as teólogas de libertação, as mulheres que fizeram teologia da libertação, as mulheres que fizeram teologia feminista. Naquela época, nos Estados Unidos, na Europa, tinha uma produção incrível, não só acadêmica, mas uma produção também de material popular, de leitura popular da Bíblia já produzido. E, assim, de fato, às vezes, nossas barreiras institucionais nos deixam distante, né, dessa possibilidade tão ampla. Isso é uma negação que eu diria que é terrível. Sim, com certeza. Temos o direito de conhecer e fazer escolha, né? Com certeza, com certeza. E pelo menos para mim, sobretudo esse movimento que a gente tem feito do ano passado para cá, tem sido uma sensação assim de como se tivessem aberto tantas caixinhas dentro da minha cabeça que estavam fechadas. E a ideia de ler mulheres escrevendo sobre a Bíblia tem me mostrado perspectivas tão diversas que eu nunca tinha nem parado para pensar ou imaginar. Pelo menos tem sido muito, muito encorajador, e foi nesse processo que eu cheguei até a sua dissertação de mestrado, que foi uma alegria. No ano passado eu fiz um pequeno curso sobre teologia decolonial, e logo na primeira aula a professora falou: leiam mulheres, leiam autores do Brasil, leiam autores da América Latina, tentem decolonizar o pensamento a partir do momento em que vocês estão escolhendo a bibliografia de vocês. E desde então eu tenho encontrado pessoas com trabalhos muito diversos e muito transformadores. O seu trabalho foi um trabalho assim para mim também. Ah, que joia! E nós vamos hoje conversar sobre uma outra mulher sem nome. E Isso. Uma história difícil de se reconciliar. A gente aqui no nosso espaço, a gente falou sobre Juízes 2 vezes. Uma primeira vez falando sobre o tristíssimo episódio da concubina do levita, e sobre Débora. E hoje, com a sua ajuda, nós vamos conversar um pouquinho, então, sobre a filha de Jefté, que é uma outra mulher sem nome, uma história também que a gente não só não ouve, a gente acho que às vezes gostaria de esquecer que essa história está no texto bíblico, mas ela está lá para nos lembrar alguma coisa, para nos dizer algo, e vamos conversar um pouquinho então sobre ela. A memória dela fala, né? Fala. Sim, com certeza. E às vezes até grita, né? Então vamos começar aí pelas mulheres no texto dos Juízes, né? Como são as mulheres apresentadas, e você já apontou aí essa ambiguidade na forma como as mulheres aparecem nos textos dos Juízes, assim, é bem ambígua, porque você tem, por um lado, um personagem como Débora, como Uda, como Jael, que aparecem nessas páginas, né, do texto de Juízes. São mulheres que têm nome, que têm história, que tinham também lugares, né, diferentes, mas lugares de algum poder, né? Juíza, profetisa, ou Jael, que exerceu o poder a partir do espaço da casa, que também era o lugar de poder da mulher. Uhum. E ela elimina um inimigo dentro da sua própria casa, e ela, né, apesar de ter sido um ato bastante violento, ela aparece com um nome, com uma história. Mas aí também tem essas histórias terrivelmente, que é uma palavra hoje muito usada, terrivelmente violentas e sangrentas, que doem no nosso corpo, né? Sim. A história da concubina do levita e a história da filha de Jefté. Então, essa é uma primeira coisa. Então, situar ambiente histórico é muito importante, né? A gente sabe que está na transição, o texto de Juízes vive uma transição onde a monarquia vai ser institucionalizada, não é? Essa transição de um período
que a gente chama tribal, que era um modelo de governança muito mais tribal, ou seja, cada tribo tinha uma assembleia onde podia votar e tal, e a gente se pergunta se as mulheres nesse modelo, que é muito idealizado na Bíblia, tinham realmente um lugar, vamos dizer assim, social, melhor, se elas, e parece que a história diz que nos Juízes, ainda quando não há institucionalização da religião e do Estado de Israel, as mulheres têm mais, tanto é que por isso aparecem essas outras personagens que ainda exercem lugares visíveis de influência, de poder, lugar religioso como a profetisa, e com o final dos Juízes, isso vai também desaparecendo cada vez mais. Uhum. Mas engraçado que mesmo nesse período chamado de maior poder compartilhado democrático na experiência do povo de Israel, a questão da violência nos corpos das mulheres não muda. Então, isso é uma coisa que chama muito a atenção, não é? As mulheres, em qualquer modelo social, parece que permanecem nesse lugar, e eu digo, no caso da filha de Jefité, eu estou colocando aqui mulheres sacrificadas no altar do altar patriarcal. Sim. Para mim, o corpo da filha sem nome de Jefité é esse corpo sacrificado no altar patriarcal, que é violento, seja em qualquer época, principalmente com os corpos das mulheres. E aqui eu fiz um pouco do resumo da história dela, que está em Juízes 11, de 29 a 40, é um resumo breve, só para a gente situar onde ela aparece. A filha, sem nome, entra como parte da história mais ampliada do guerreiro, não é, que é Jefité. Então, não existe história dela, não existe as histórias delas. Também, né? Mesmo quando elas aparecem, não são as histórias delas, é a história de alguém que elas aparecem aí também como parte não essencial na história. Importante fazer uma breve narrativa dos fatos em torno de Jefité, não é? Até que chegue a história do sacrifício da sua própria filha, como fruto de uma promessa feita a Deus para ter vitória em uma das suas guerras, das suas batalhas. Jefté era chefe do exército galaadita, um valente soldado que havia sido abandonado. E a história do pai é muito interessante. Ele havia sido abandonado por sua mãe, de quem nada se sabe, a não ser que era uma prostituta. Não tem nada sobre ela, ela não tem nome, só se diz que ela é uma prostituta, e ela sumiu da história de Jefté. E ele foi criado na casa do pai, no meio do menosprezo dos seus irmãos, ou meio-irmãos, né? Que, por fim, acabam expulsando ele da casa paterna para não ter mais um irmão para dividir a herança. Ele era aquele que a gente chama de filho bastardo, não é? E quem quiser aprofundar essa história, está lá em Deuteronômio 23. Com o passar do tempo, né, Jefté, depois de expulso da casa paterna, se tornou chefe de um grupo rebelde. Ele era meio um fora, era um líder meio rebelde desses grupos não oficiais. Ele era um guerrilheiro, mais ou menos isso. Anos depois, por um enfrentamento com o exército amonita, os anciãos de Galaade, que eram as lideranças de Galaade, vão até Jefté em busca de auxílio e o elegem chefe do exército.
o filho, antigamente repudiado, vê no acontecimento uma oportunidade para dar sua volta por cima e demonstrar sua bravura, a sua valentia. Ou seja, ele tinha sido expulso do povo de Galaade como uma figura sem valor, e aí ele vai e se envolve com esses grupos rebeldes, se torna um líder, e aí, quando o seu povo está enfrentando esse outro grupo chamado os Amonitas, eles eram muito inimigos, e aí ouvem falar desse guerreiro forte que está tendo, né, um grupo seguindo ele, tendo vitórias em batalhas, ele é procurado. E aí ele vê nessa chance uma forma de redimir sua história. Por isso que essa batalha que ele vai fazer é tão importante. Não é mais uma batalha, né? É uma forma de voltar a história do seu povo, do qual ele foi expulso, de uma forma honrosa, né? Diante da dificuldade e grande desafio, que não era fácil enfrentar os amonitas, e não querendo em absoluto ser envergonhado com uma derrota, Jefté pronuncia um voto que eu considero absurdo, que evidencia, sem dúvida, o medo, o temor de encarar uma derrota. Mais do que... né? Exato, muito mais, eu digo, porque algumas pessoas leem que esse voto foi uma atitude, assim, de alguém cheio de fé em Deus. Então, ele foi procurar a Deus para sentir segurança para ir para a batalha. Eu digo outra coisa, eu acho que esse voto, pelo contrário, não revela sua confiança em Deus, mas seu medo, seus temores e o seu desejo de provar algo para os seus irmãos ou para a sua casa paternal, né, que o havia expulso. Isso não tem nada a ver com temor a Deus ou com confiança em Deus, muito ao contrário, é uma falta de confiança em si mesmo e provavelmente, se for analisar a história psicológica dele, de quem foi abandonado, expulso, era uma forma também de voltar para casa honrado. E a derrota seria uma vergonha muito maior, emocional, né? E aí o voto que ele pronuncia é: te oferecerei, dizendo para Deus, como sacrifício a primeira pessoa da minha casa que saia para me receber. É um voto estranho. É estranho porque ele oferece nesse voto o sacrifício da vida de alguém. É estranho que ele se sinta também com o direito de oferecer a vida de alguém. E alguém, assim, que pelo que eu pesquisei nessa época, não havia mais na religião já de Israel dessa época, que vivia também uma transição de uma religião mais, eu diria, plural, e vai passando para um monoteísmo mais institucional, mas não havia sacrifício humano mais no culto a Javé. Não havia mais essa prática. Então, é estranho que ele tenha feito esse voto. O voto da vida, um sacrifício humano, não é? E é estranho também que isso tenha passado assim, totalmente, pelo narrador do texto, completamente sem nenhum comentário, por exemplo. Geralmente, às vezes, o comentário do texto diz assim, nesse tempo havia... Sim, em Juízes não há outra, então não é um mero ato de violência como a gente viu lá no caso da concubina, que ali tem a ver com a proteção da cidade, a ameaça com os estrangeiros, enfim, tem uma série de questões. Aqui tem uma coisa muito estranha. Deixa uma pergunta: havia sacrifício humano na religião de Israel nessa época? Eu fiquei com essa pergunta, eu não tenho resposta, inclusive, mas eu deixo a pergunta Deixa aí. Deixa a pergunta, né, a questão. Aí a outra coisa quem ele imaginou que sairia da casa? Certamente ele não imaginou que seria a filha.
O espaço da casa, normalmente, é o espaço das mulheres e dos escravos e das escravas. Os homens não estão na casa, pelo menos os homens de poder, os homens estão na rua, na guerra. Geralmente, o espaço da casa, quem fica na casa para receber os homens na guerra, são as escravas, os escravos, a esposa, as filhas, enfim. Ele não tinha um filho homem, e o texto mostra que ela era a filha única dele. Então, eu imagino que ele, quando fez o voto, esperava que fosse uma das suas escravas ou escravos. Porque quando diz assim, a primeira pessoa que saia da casa. Normalmente, o guerreiro, quando voltava, ele era saudado, sim, pelos moradores da casa, mas normalmente havia um séquito de servos e servas, ou até a esposa, que não aparece. Ele tinha uma esposa, a filha tinha uma mãe. São silêncios do texto que nós não saberemos. Mas né? que nos fazem questionar também se de antemão ele não sabia que provavelmente seria uma mulher que o saudaria. Exato, exato. O certo é que ele não havia imaginado que a primeira pessoa que sairia da casa seria sua filha única. A filha sai bailando e tocando ao encontro do pai. Ela foi ao encontro do pai sem saber que quem estava chegando não era o pai, era o guerreiro, era o soldado vencedor de uma batalha. Eu fiquei pensando isso. A alegria toda que ela sai, ela vai em busca de um pai. Só que aquele não era o pai dela. Aquele era o guerreiro vitorioso de uma batalha. E acho que esse desencontro foi fatal, né? Assim, para ela, para a filha, porque imagina a alegria da filha, porque nunca se sabia se alguém como ele, que vivia de batalhas e guerras, voltaria para casa. Eu fiquei me imaginando, eu gosto muito de ler a Bíblia imaginando, acho que o texto é muito rico, vivo, e às vezes a gente não usa muito. A hermenêutica da imaginação é muito usada na leitura feminista da Bíblia. Então, é muito importante. Então, eu fiquei imaginando a alegria, dizendo, ele voltou, meu pai voltou, porque a maioria dessas crianças viviam orfandades, porque muitos homens morriam na guerra, né? E aí a alegria dela acaba rapidamente, porque não é o pai que vem abraçá-la, né? Mas é o guerreiro que trocou, na verdade, a vida da filha por uma vitória e uma batalha. A verdade é essa. E aí vem outros detalhes no texto que eu acho estranho, que é a primeira fala dele, depois do grande desespero que o texto expressa com a reação dele, como era comum na tradição judaica, se punir, né? E se maldizer no corpo de algum gesto e tal, mas logo quando ele fala é estranho, porque ele fala quase que recriminando a filha, por que você saiu? Por que você... Assim, eu fiquei pensando no que acontece hoje, quando as mulheres são vítimas de violência sexual, sobretudo, e aí, por que você estava naquele lugar naquela hora? Por que você saiu com aquela roupa? Quase que o discurso dele, a fala dele, também indica um certo... eu não digo dele, mas do narrador do texto, a narrativa do texto indica assim. A culpa foi você dela. Não deveria. Exato, a culpa... Por que você saiu? Então, quase que desculpando. Isso é uma estratégia muito interessante de se destacar das narrativas patriarcais. Elas sempre desculpam os heróis do texto, né? Os heróis do texto, como aconteceu muito nos textos de Abraão, que é como se ele fosse uma vítima de uma tragédia que ele não provocou. Exato, exato. Então, ela deixa de ser vítima para ser culpada. Não é assim, o erro foi dela porque saiu. A voz da filha também é outro ponto de destacar.
a voz da filha é colocada pelo narrador como uma fala de uma extrema, como é que eu diria assim, ela é tão conformada, ela aceita de uma forma tão, tão submissa que chega Resignada, a né? doer. Ela aceita aquele destino de uma forma tão... Nossa, não tem nem palavras para essa Ou resignação seja, toda. ela não faz nenhuma pergunta, assim, eu queria ouvir uma pergunta, por quê? Por que esse voto? E assim, a voz da filha foi para mim assim, e a gente sabe que isso é a voz do narrador do texto, porque as vozes das mulheres já não apareciam e a voz de uma filha menos ainda. Então o narrador coloca essa fala para ela: meu pai, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu. Agora que o Senhor se vingou dos seus inimigos, os amonitas. Gente, eu fiquei vendo até Maria dizendo: faça-se em mim, cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. Como se também a vontade do Pai fosse a própria vontade de Deus personificada, né? Deus, sabe assim, essa coisa. Ali aparece a hierarquia, eu diria, de dominação e de subjugação da mulher, ou seja, o pai está submetido a Deus, porque o pai, né, obedece ao voto que ele fez a Deus, e ela se submete à voz do pai e de Deus, ou seja, é como se essa coisa é muito forte na fala dela. A única, vamos dizer assim, a único sinal de que ela tem alguma reação é quando ela pede uma prorrogação só do prazo, né, para que se cumpra o voto pede 2 meses. Isso é bem interessante, né, porque mostra que ela não estava tão conformada assim, inclusive ela pede os 2 meses para sair da casa do pai. Na verdade, alguns textos, comentários que eu vi de mulheres sobre esse texto diz, na verdade, ela morre para a casa do pai naquele dia, porque ela sai de casa e passa 2 meses, os últimos 2 meses dela, ela não está em casa com o pai, ela está com as amigas, as companheiras, chorando. Isso é muito interessante, essa parte eu gosto. Sim. Dessa quebra, dessa insurreição mínima dela, que diz assim, bom, não tem casa, nem tem pai. Então, E nem proteção nessa casa do pai, né? Exato. Então, esse não é um lugar que me acolhe. Eu quero estar com quem... E é muito interessante, um dos comentários que eu li do texto diz o seguinte, mostra esse jogo literário onde a filha começa afirmando meu pai, e no final do texto, se vocês leram lá, vai ver que ela termina falando, no texto fala das amigas, das mulheres, mas no original diz minhas companheiras. Ou seja, essa transição de que no final, nos 2 meses onde ela vai chorar sua virgindade, né, ela já não é mais meu pai, minha casa patriarcal, ela como se ela construísse outra casa, e nessa casa não há pai. Eu gosto dessa ideia de quebra da casa do pai, porque isso parece muito nas narrativas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. De algum jeito, para mim, é como se fosse a profecia preservada até nesses textos de terror. Quem chama esse texto de terror é Philip Tribal, que é uma biblista norte-americana, que escreveu um livro onde o título é Textos de Terror. E ela aborda justamente essas mulheres dos juízes, a concubina e a filha de Jefté e outras mulheres, e ela fala disso também. Então, essas mulheres, elas rompem com essa casa patriarcal, e aí parece-me que nesse símbolo, as mulheres vão chorar com ela, e ela fica 2 meses, ela já morreu para a casa do pai, assim, ela morreu naquele dia, então
Enfim, essa é uma coisa interessante. Agora, na volta, quando ela volta, esse é um outro destaque que eu queria fazer. É quando 2 meses depois que ela retornou, veja o que o texto diz. 2 meses depois, ela retornou e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Daí ela nunca deixou de ser virgem. Veja que narrativa. O que dá a ideia é que, assim, foi uma opção também do texto, do narrador, não descrever o ritual de sacrifício, ou amenizar esse ato de crueldade. Sim. Ou seja, assim, ele fez com ela o que ele fez com ela? Sim, porque não mostrou ele assim, ele tomou, levou no altar do sacrifício, lá como aconteceu com Abraão e Isaque. Algumas leituras hermenêuticas ligam esse texto ao do Abraão, quando Prometeu também achou que deveria dar um sacrifício humano para Deus, sacrificando o seu filho. Aí também, se a gente faz essa relação, o texto ainda fica mais, eu diria, problemático em relação a Deus. Agora, não é nem em relação a Jefté. Que aí é onde fica tudo muito complexo, né? Porque onde é que entra essa história? Não, como é que Deus não faz nada? Porque no sacrifício de Isaque, Deus impede, Deus segura na mão de Abraão e diz, não faça mal ao menino. E pode fazer mal à menina? Pode sair. Se Deus não se agradava, se ele entendeu que Abraão se equivocou e ele interrompeu o sacrifício, qual a razão dele não ter aqui interrompido esse sacrifício? É exatamente isso que eu ia perguntar, porque, Débora falando, que eu acho muito conflituosa justamente essa parte, né, porque eu fico um pouco em crise com a postura de Deus, entre aspas, com relação a isso, porque eu fico pensando, será que até Deus está sendo reforçando um patriarcalismo, reforçando a subjugação das mulheres nesse tipo de postura? Porque a situação, para mim, é exatamente igual. E se o objetivo era provar a fidelidade de Jefté, a fidelidade foi provada, né? Ele realmente falou que ia cumprir. Por que ela não foi poupada nem por ele, nem por Deus? E, enfim, é uma coisa que me incomoda muito nessa história, passando nesse paralelo. E eu acho, Débora, que se a gente passar por essa leitura e não se incomodar com isso, alguma coisa está errada em nós. Porque, assim, para mim, a Bíblia é, sobretudo, uma revelação sobre Deus e quem Ele é e como Ele age no mundo, na história humana, como Ele agiu na história desse povo. E, assim, claro, a gente entende que houve narrativas, nessas narrativas havia no grupo que redatava o texto, não o grupo que viveu a experiência. Quem viveu a experiência é uma coisa, quem redatou a experiência é outra. Muitas vezes utiliza a experiência ou narra a experiência a partir dos seus interesses ou da sua maneira de enxergar as coisas, né? Com isso eu consigo não eliminar toda a minha crise, mas resolver parte dela. Mas eu não consigo entender, acho que isso é muito grave. Esse texto não é só violento nesse ato violento do sacrifício humano, do sacrifício de uma filha, mas ele é muito, muito estranho justamente por causa do silêncio de Deus e da não ação divina de interromper esse ato que seria feito, vamos dizer assim, em honra a ele, a esse Deus, para honrar um voto feito a ele. Se o voto foi feito a ele, por que ele não grita, não age, não diz, como fez com Isaac e Abraão, de que ele não se agrada, não é Deus que se agrada com sacrifício humano. Acho que, mais uma vez eu digo, nós não estamos aqui para responder tudo, mas pelo menos deixar nossas perguntas necessárias sobre essas narrativas. E eu acho que e o aí vem desse texto é relevante justamente por isso, porque a gente tenta não usar esse texto, eu acho, justamente porque ele gera na gente esse incômodo.
ele gera na gente uma sensação de um gosto amargo na boca. Porém, enquanto a gente não enfrenta esse texto, a gente acaba também passando por cima de outras situações de violência que a gente vive ainda hoje e que são feitas em nome de Deus também e que de alguma forma a gente também não problematiza e nem questiona. Exato, eu acredito nisso também. Eu muitas vezes eu fiquei, o que é que eu faço com esse? Eu já preguei na igreja nesse texto. Digo para vocês O que já assim, é muita coisa, porque em geral esse texto não é um texto de pregação. Domingo pela manhã, eu estava falando, era uma série de mensagens no mês de maio sobre as famílias da Bíblia. E eu falei desse texto, denunciando que nós não podemos romantizar os modelos de famílias da Bíblia, porque essas famílias muitas vezes são lugares de sacrifício de vida das mulheres, de crianças, enfim. E onde parece que também a nossa fé não permitiu que Deus falasse, e aí eu vou dizer a minha interpretação. Deus é silenciado por nós mesmos, pelas nossas estruturas, pelas nossas teologias patriarcais. Deus fica mudo, porque nós deixamos ele mudo, nós não queremos. Deus não é livre, gente, para falar. Porque se ele fosse, daria muito trabalho a muita gente. Então, assim, infelizmente, na construção da narrativa, se pode sim silenciar Deus numa narrativa. E Deus julgaria esse contexto com muita veemência. Então, eu acredito que a gente tem que procurar maneiras de falar desse texto, porque ele é uma forte denúncia, eu acho, não só que denuncia a violência sofrida pela filha, mas também a violência religiosa, desse Deus que se agrada de sacrifício humano, desse Deus que permite que o corpo de uma mulher seja esquartejado, que o corpo de uma filha seja sacrificado, e Deus simplesmente fica alheio a isso. Ou seja, ou Deus está concordando, ou ele está omisso. Qualquer situação dessas é bem complexa. A gente tem que problematizar essas narrativas, né? Porque depois esse acaba sendo Deus que fica em silêncio e omisso num casamento em que a mulher apanha, uma religião que não se posiciona de maneira mais veemente contra o estupro, que acontece dentro das estruturas da igreja, em muitos lugares. Então, acaba que esse Deus silenciado nas estruturas do Antigo Testamento continua em silêncio hoje dessa maneira tão poderosa que você colocou, porque por vezes as nossas estruturas ou nós mesmos silenciamos esse Deus. Exato. E eu acho que a única maneira de não deixar esse Deus totalmente calado acontece aqui no texto, que eu acho que é o papel que a gente está fazendo aqui agora. Veja bem, no texto não fica tão claro, mas quando a gente vai ler, vamos chamar, a memória histórica desse fato em outras literaturas, eu achei muito interessante. Na verdade, a forma de não deixar Deus calado, ou de não silenciar sobre esse sacrifício violento, foi feito, graças à atitude das amigas, das mulheres, que ritualizaram, elas criaram um rito onde a cada ano elas passavam 4 dias celebrando a memória da filha de Jefité, ou seja, não deixar calar. Eu acho que é isso que a gente tem gritado, né? Quem mandou matar Marielle? Precisa continuar gritando isso, porque é uma forma que a gente tem de não deixar que ela morra completamente, não é? Com certeza. E deixar que essa pergunta incômoda não pode desaparecer. Então, eu acho que essa foi, para mim, eu disse, onde eu vi Deus nessa história? Eu falei, eu vi Deus nessas mulheres, que esse texto sobreviveu nessa memória aqui patriarcal, que queria ainda proteger esse homem.
a voz de Deus ficou registrada nessas mulheres que não permitiram que a memória dela fosse apagada, e uma forma de anualmente se juntar, fazer, não é, memória. E olha, depois o texto vai falar muito que era chorar a virgindade. Na verdade, eu fui consultar algumas literaturas também que fala sobre, comentam esse texto, e a maioria concorda que na verdade era um ritual chamado assim, fazer resistência. As mulheres fizeram resistência àquele ato violento, criando um movimento, né, que ritualizou a memória dela, os 2 meses que ela chorou, resumido nesses 4 dias, ou seja, é como se as mulheres todo ano fizessem uma greve de 4 dias para não deixar apagar aquela memória cruel. E para mim isso aí de alguma maneira, a voz de Deus fica ali. E eu acho que isso também nos desafia muito. Gente, Deus vai falar a partir de nós. Deus não é um Deus autoritário em resolver as questões aqui da gente, assim. É meio que estranho isso, porque as pessoas foram ensinadas também, eu acho, numa ideia de Deus muito equivocada, de um Deus que intervém todo dia no curso da história. E não é verdade, nós estamos vendo isso. Eu acho que Deus está sempre do lado dos sofrimentos, das vítimas que sofrem, mas Ele é o Deus, como é que eu diria, que chora com os que choram. Mas Ele não vem resolver vamos dizer assim, os sistemas de morte que a gente mesmo cria. Nós é que vamos ter que enfrentar isso. E as maneiras que nós temos que fazer isso, impulsionados pela fé e pelo evangelho da vida, criando alternativas de enfrentamento a esses sistemas de morte, né, e de violência. E para mim essas mulheres foram um sinal, assim, quando eu fico pensando nelas, eu disse assim, Deus estava circulando ali através daquele gesto, daquele ato de memória, enfim. Então a voz de Deus era a voz das mulheres. Exato, sabe, assim, denunciando, gritando, dizendo assim, nós não estamos felizes com isso. Sim. Deus não estava feliz com isso. Talvez essa, vamos dizer, essa resposta, que eu sei que não responde tudo, mas pelo menos eu acho que nos deixa também essa percepção, né, que é necessária para nós de Deus, que nos desafia que se alguém vai ter que gritar e impedir hoje os sacrifícios e as violências de hoje, somos nós, principalmente o povo que se diz cristão, que conhece esse Deus, somos nós, né? O corpo de Deus é a igreja, né? O corpo de Deus é a comunidade cristã, quem deveria ser a comunidade que guarda, protege, denuncia as mulheres. Ou seja, se a gente silencia, então Deus diz assim, então é com vocês. Ou seja, eu acho que isso denuncia mais nossa omissão como povo religioso, o povo da fé, como denunciou aqui essa religião que interpretava Deus de uma forma tão equivocada a ponto de matar em nome dele. Eu acho que isso denuncia sobre essa imagem de Deus terrível, assimilada por esse grupo, e como denuncia a nós, assim, gente que se conformou, que banalizou e que naturalizou a violência a tal ponto de gente cristã, de igreja, não se sentir nem um pouco, vamos dizer assim, chocados com os feminicídios atuais, as violências atuais contra as mulheres, a violência contra as crianças, os sacrifícios humanos que continuam acontecendo até hoje. Enfim, eu acho que eu vou parar agora e a gente continua dialogando sobre alguns outros pontos que eu não
não destaquei aqui na leitura. Nossa, é tanta coisa, é tão poderoso tudo isso que você falou. E é tão difícil ler Juízes, eu acho. Eu brinco com o pessoal lá da IBD dizendo que a gente só consegue ler Juízes lembrando que Jesus veio lá na frente. Isso, exato, é verdade. Eu acho que tem alguns pontos que seriam legais da gente pensar dentro desse texto, que é para a gente aqui agora, desse contexto, olhando para a história da filha de Jefté, né, tem todo esse contexto de uma certa naturalização de um amor sacrificial, né? Existe toda essa ideia de amor sacrificial de Jesus, né, de Jesus que vem para o mundo, não é, e se sacrifica e que tem a pior morte possível, que é uma morte de cruz, e que demonstra o seu amor morrendo e sofrendo. Então, toda essa ideia de amor sacrificial acaba que reflete também na forma como a gente vai olhar e acabar naturalizando outras formas de violência. Assim como muitas vezes eu já foi lido para mim o sacrifício, né, a iminência do sacrifício do filho de Abraão como sendo uma coisa muito natural e uma coisa muito tranquila. Muito Deus bonita, ali, né? Como se um infanticídio fosse uma coisa muito bonita. Sim, um ato de amor, né? Um ato de amor de Abraão com Deus, matando seu próprio filho, sabe? Questões que se misturam, assim, uma coisa muito bonita com uma coisa absurda, mas que está ali, sabe, romantizado por causa desse amor sacrificial que a gente está acostumado a ler como sendo muito bonito. Você tem razão, Fernanda. Eu acho que a gente tem relido muito, inclusive as mulheres, a teologia feminista tem trabalhado muito com a necessidade de reler a gente chama cristologia, que é toda a teologia da morte de Jesus, para combater o mesmo, para enfrentar essa teologia sacrificial. Até porque quando você reforça essa teologia sacrificial, parece que Jesus foi para a cruz como um cordeiro, igual a filha de Jefté, sem reclamar, aceitando, né? E Jesus não foi para a cruz como Jesus, na verdade, ele é condenado à cruz, ele é condenado pela estrutura religiosa e do Estado, ele é condenado à morte de cruz. Eu acho que há um problema realmente muito mais amplo e profundo. Isso é responsabilidade dos as primeiras elaborações teológicas da igreja cristã, da tradição cristã, os compêndios de teologia sistemática que escreveram uma teologia, uma cristologia fundamentada no sacrifício, e eu acho que cometeu erros muito grandes na leitura da memória de Jesus nos evangelhos, que não corresponde a isso. Então, de fato, a relação, sim, dessa questão que a gente vê do sacrifício da filha de Jefté dentro dessa linha teológica do amor sacrificial ou da fidelidade a Deus demonstrada através de um gesto extremo de sacrifício. E aí a gente precisa se indagar só por quê, não é? Que se essa é a linha, porque Deus intervém no sacrifício do filho de Abraão, sendo também um gesto de fidelidade, não é? De prova de amor, ele, mesmo assim, ele intervém. E aqui, nesse caso, não. Ou seja, então, há contradições no próprio discurso sacrificial, da fé sacrificial aí, né? Enfim, mas eu acho que é uma boa questão que você coloca, que nós mulheres realmente sofremos mais nessa teologia cristã, assumindo esse lugar. Por exemplo, quantas mulheres aceitam ficar numa relação de violência achando que ela precisa se sacrificar. Não é? Sim. Vou me sacrificar por Se esse Deus amor. deixou o filho dele morrer, o que é esse sacrifício? Exato, exato. É muito perigosa
assumir o sacrifício, vamos chamar assim, de Jesus nessa perspectiva, né? Nossa, eu acho... Eu acho que Não, fala, por favor. Não, é que eu vi aqui que eu só não toquei no tema da virgindade como aparece nesse texto, né? Sim. A questão de destacar que ela era a filha virgem e que ela, até no final, ele reforça que ela morreu e, enfim, existem duas coisas aí em relação a esse destaque, essa ênfase na virgindade da filha. Uma tem a ver com a teologia do sacrifício mesmo, lembrando que havia na teologia sacrificial a ideia de que o cordeiro, né, que fosse imolado devia ser sem mácula, ou seja, parece-me que é quase realmente uma representação de um sacrifício, mostrar que o cordeiro, aí no caso, o sacrifício é ritualmente puro, porque tinha toda essa coisa da pureza na época dos juízes, já ainda estava muito em vigor a ideia das leis de pureza, e a mulher virgem nesse caso aí, e aí tem toda uma questão também que dá para trabalhar com a questão da moralidade judaica em relação à mulher e tal. E o outro aspecto desse destaque da virgindade tem a ver com a realidade também, que algumas comentaristas dizem que o único, vamos dizer assim, que a única forma de punir Jefté foi que ele perdeu a possibilidade de gerar descendência, porque ele só tinha uma filha, era através dessa filha ele ia ter descendência, ou seja, alguns até dizem que o sofrimento dele não foi pela perda da filha, mas pela possibilidade agora de não ter mais geração. A história dele acaba ali. E na cultura masculina judaica isso era muito forte, né? Um homem que não ia deixar descendência. Ela morreu virgem, não deixou descendência, portanto, a linhagem dele acaba ali. Então, acho que isso é uma coisa a destacar também, o papel das mulheres nessa sociedade só tinham importância quando elas eram instrumentos para garantir a reprodução para descendência masculina. E aí, algumas pessoas dizem que Jefté, na verdade, fica muito irado porque as filhas não valiam nada. As filhas para os pais não valiam nessa cultura absolutamente nada. Elas eram, na verdade, instrumentos ou de negociação, os casamentos que eram negociados e garantia de descendência, né? Bem, mas eu acho que só para destacar que ainda tem esse detalhe no texto. Só ia dizer que eu sempre li esse detalhe também pensando em como isso, de alguma forma, agregava valor à filha de Jefté. Ela, além de tudo, era virgem. Sim. Não, e não só isso, né, que eu fico pensando também que, eu não sei se isso foi uma inserção do narrador ou se realmente Jefté de fato evidenciava esse ponto na filha dele, só que eu acho absurdo, assim, porque é um contexto de um extermínio de uma pessoa que não tinha nada a ver com nada, assim, por exemplo, a minha avó, quando meu pai, meus tios nasceram, ela tinha mania de fazer promessa, né, minha avó era católica. Então ela fazia promessas com os filhos, tipo, se eu conseguir fazer isso, a minha filha vai usar roupa branca durante 10 anos. E isso realmente aconteceu. E aí, enfim, eu fico pensando, tipo, cara, por que as pessoas não evidenciaram, o narrador, né, não evidenciou o absurdo que era ele fazer uma promessa contando com uma pessoa que ele não sabia nem quem era, mas ele evidencia tanto que ela era virgem, tanto uma coisa assim, como se fosse
não sei, amenizar, de repente, era a pessoa mais pura que tinha ali no meio, porque pra mim isso pouco importa, assim, se ela era virgem, se ela tinha uma vida considerada promíscua naquele conto, não importa, assim, o que importa é um fato completamente absurdo, né, de você prometer uma vida de alguém que não teve voz, não concordou com aquilo em momento algum, né, eu acho bem absurdo isso. E para mim, acho que isso foi muito agressivo também, e por isso que eu não queria esquecer de destacar, que é como assim, é como se a filha fosse mais um animal imolado. Isso destacava a qualidade do sacrifício que ele ofereceu, entendeu? Assim, veja como ele honrou a promessa, dando o melhor. Ele deu a filha, ainda mais a filha virgem. Ou seja, isso a coloca num lugar ainda ou seja, do rebanho que era sacrificado, porque normalmente se escolhia do rebanho aquele que fosse mais puro, mais e tal, e entregava para que isso fosse mais agradável a Deus. Caramba, isso para mim é muito absurdo que isso seja colocado na narrativa, isso não fica tão evidente do qual a intencionalidade de destacar 3 vezes na narrativa, que é curta, a virgindade, que pouco importa a virgindade dela, de fato, nesse contexto, mas, na verdade, aí é essa relação. No ritual de sacrifícios, nos rituais sacrificiais do templo, isso tinha valor, o fato de você oferecer o melhor do seu rebanho. Como se a virgindade dela fosse mais preciosa do que ela mesma. Exato, né? Era mais importante do que ela, enfim. Então, isso para mim é algo também que é bastante agressivo, despersonifica ela. Para mim, coloca ela no altar como realmente mais um animal sacrificado, porque no fundo ninguém fala sobre os sentimentos dela, como ela estava se sentindo, e se destaca por 3 vezes, e aí ele fez, como diz o texto, o que tinha prometido, como o texto termina, que eu acho muito terrível a forma como narra, tanto protegendo ele, como ainda destaca para fechar essa questão que, para mim, é uma forma também muito cruel de narrar. Eu acho que um ponto legal também da gente destacar é essa união de mulheres, né, em prol da memória dela, em prol da vida dela, que a gente consegue perceber nas igrejas, pelo menos eu acho um movimento muito bonito, assim, essa aglomeração de mulheres, esse grupo de mulheres que está sempre preocupado em se reunir, em estar sempre preocupado em trocar, que está sempre preocupado em orar umas pelas outras. Para mim, é sempre um movimento muito bonito de se contemplar, assim, de uma maneira geral. Se a gente for olhar as igrejas batistas, as nossas MCMs são muito fortes, né, apesar de algumas questões estranhas. Mas esse movimento das mulheres se fortalecerem umas às outras, né? Que eu percebo, por exemplo, na igreja da minha avó, na minha antiga igreja, na nossa igreja mesmo, que é uma coisa muito bonita que a gente tem. Não, verdade, eu acho também, Fernanda. O que eu digo é que esses grupos de mulheres têm uma potência muito grande. Embora essa potência seja muito, eu diria, como é que eu diria, hein? Fica desvirtuada, talvez. Eu digo assim, ela fica muito a serviço da manutenção das estruturas da igreja. Sim. Ou da doutrina da igreja, e ela fica, eu diria, pouco utilizada na defesa dos corpos das mulheres, na denúncia das situações de violência e de injustiça. Acaba que essa potência, ela fica pouco desenvolvida, eu acho, nos contextos das comunidades, das nossas comunidades, quando não são ativadas essas leituras. Eu digo assim, eu sempre participei, mesmo antes do meu processo todo de
né, eu diria, de iluminação feminista na minha vida. Sempre participei da MCA, coordenei esse movimento na igreja, e depois aí, quando eu fiz o meu processo, né, minha transição, adoro essa palavra, quando eu fiz a minha transição para um pastorado mais que se definiu mais feminista politicamente, né, eu digo, porque é uma política de vida, de existência, onde você esteja. Eu senti o impacto, porque nesses grupos, foi o primeiro grupo que eu trabalhei com as minhas hermenêuticas da Bíblia feminista, foram com os grupos de mulheres, inclusive foi assim, detonou por dentro as instituições mais conservadoras das mulheres e foi gerando uma coisa nova. As mulheres foram abrindo os olhos, se conformando para o que acontecia dentro e fora da igreja, foram ficando mais solidárias com os sofrimentos lá fora das mulheres, mais sensíveis ao sofrimento das mulheres internamente. Então, eu acho que eu concordo com você que é extremamente importante e tem uma potência incrível. Eu acho que é pouco utilizado para, vamos dizer assim, para provocar mudança, para provocar, ativar movimentos que sejam mais, eu diria, sei lá, mais proféticos, fazer mais profecia no sentido bíblico da palavra, né? Os profetas incomodavam as estruturas. E eu acho que a gente se conforma muito, aceita muito, e aí essa potência fica limitada. Mas eu queria te perguntar, pastora, indicações de leitura. O que a gente pode ler como homens e mulheres que estão tentando mudar, trocar essa forma de pensamento? Tem alguns livros que você indica, ou alguns autores que você indica? Eu vou indicar as autoras que eu indico muito, começando autoras brasileiras, que eu acho que tem que ler mesmo. Na área de Bíblia, na minha área é Bíblia, né? É teologia, mas o meu enfoque mesmo de formação é Bíblia. Então, eu indico, vocês já devem conhecer, a Nancy Cardoso. Ela é pastora e teóloga feminista. Ela tem muitos textos escritos. Um dos textos que eu lembro agora, Palavras Feitas de Carne. Vocês podem baixar no Google. É um livreto, mas é potente. Ele é pequeno, mas é potente. Ele tem disponível. As católicas, pelo direito de decidir, eu acho que disponibilizam. É uma leitura, ela, na verdade, trabalha com a questão de uma leitura não fundamentalista da Bíblia. É muito bom por causa disso. Então, eu já citei também Ivone Gebara, que vocês já devem ter lido. O livro dela que eu acho fantástico é Mobilidade da Senzala Feminina e Rompendo o Silêncio. São dois textos, para mim, dela fundamental, foram muito importantes na minha formação inicial. Teóloga latino-americana, a que eu me referencio mais, porque ela também é da área de Bíblia, é Elza Tames, ela tem um livrinho traduzido em português que é As Mulheres no Movimento de Jesus. Acho que vocês conhecem esse também. É muito bom. As Mulheres no Movimento de Jesus, de Elza Tames. Se vocês querem uma coisa um pouco mais hard, vocês fizerem uma leitura um pouco mais intensa, não é fácil, mas é intensa, é a Marcela Altes Reid, é uma teóloga latino-americana, tem pouca coisa dela em português. Ela na verdade, é chamada da
ela escreveu um livro chamado Indecent Theology, que é Teologia Indecente. Na verdade, o livro dela é muito importante porque ela joga perguntas e interrogações à própria teologia da libertação, que não rompeu com alguns paradigmas patriarcais. Ela é muito ousada porque ela tem uma linguagem bem da sexualidade, e tudo, mas ela é muito boa. É bem complexa a leitura, mas é importante, eu acho, para a gente fazer autocrítica da gente mesmo, porque senão a gente fica só criticando a teologia conservadora e não se critica por dentro com a nossa própria teologia. É por isso que eu gosto dela, porque ela se critica para a própria teologia que a gente chama de libertação. Para essas leituras da Bíblia na perspectiva de gênero feminista, tem uma coleção que vocês vão encontrar na Paulus ou Paulinas, que é chamado, é uma coleção chamada, é sempre assim, Juízes, por exemplo, que tem textos sobre a filha de Jefté, Juízes a partir de uma leitura de gênero. A organizadora é a Thalia Brenner. Tem uma coleção toda organizada por Thalia Brenner, que trabalha com quase todos os textos do Antigo Testamento, lidos numa perspectiva de gênero das mulheres. É incrível essa coleção, eu indico muito ela para vocês assim irem aprofundando. Para mim é uma referência importantíssima. Maravilhoso. Bom, acho que e a última ainda tem uma, Elizabeth Schuller Fiorenza. Muito bom o livro dela. Deixa eu ver como é o nome, acho que é A Dança da Sabedoria, alguma coisa. Esse livro é fantástico, inclusive ele foi escrito para ser lido em grupos de mulheres, e ele introduz a hermenêutica feminista da Bíblia, ou seja, no sentido metodológico, de como a gente, vamos dizer assim, domina as novas instrumentos para fazer esse tipo de leitura, ou seja, você não vai precisar ler o que outras mulheres estão dizendo, você pode ir desenvolvendo a habilidade para, em grupos de mulheres, aprender a fazer essa leitura em comunidade, em grupo de mulheres. Esse livro é fantástico, eu fiz, inclusive, uma etapa de estudos com as mulheres aqui da igreja para, como é que a gente fala, treinar nosso olhar feminista para a Bíblia. Que legal, muito bom. São esses aí. Maravilhoso. E, pastora Ódia, você pode dizer quais são os seus canais, como é que as pessoas que estão nos ouvindo podem entrar em contato com o seu trabalho, se você tem perfil no Instagram, Twitter? Eu sou bem recente nesse mundo das comunicações, assim, das redes sociais, mas agora, nesse período de pandemia, eu fiz um Instagram, tá lá, Odja Barros, vocês podem procurar, eu tenho postado algumas coisas, é bem recente o Instagram. Maravilhosa, eu sigo. Perfeito. Mas eu tenho sentido que é importante, sobretudo para dialogar com muitas mulheres cristãs. E tem o Facebook ainda, eu uso mais o Facebook do que o Instagram, ainda sou da era do Facebook. E também Odja Barros lá no... E eu quero indicar o blog e o Facebook Flor de Manacá, que é o grupo de estudo bíblico feminista da minha comunidade, que a gente já trabalha juntas há quase 15 anos. E tem muita coisa lá tem o Facebook Flor de Manacá e tem o blog Flor de Manacá. Então tem muita coisa lá também. Então eu deixo essas redes para a gente continuar compartilhando coisas. Perfeito. E aí Em breve por favor. eu vou publicar a minha tese de doutorado. Isso é verdade. Eu tinha lido uma notícia de que essa tese ia sair, mas eu não... Eu adiei porque essa coisa da pandemia me jogou em várias outras tarefas pastorais
tal, responder as coisas. Mas agora eu estou retomando a revisão e adaptação para poder publicar. Que legal, muito bom. Eu só queria pedir para a gente encerrar, talvez, com uma breve reflexão sua de qual você acha que é o nosso desafio, ou o nosso papel como jovens, homens e mulheres, esse papel profético nosso, no meio dessa estrutura na qual a gente está inserida. No caso, especificamente, a gente é de uma denominação batista, etc., mas a gente sabe que é uma coisa mais ampla, que é toda uma estrutura evangélica na qual a gente está inserida. Qual é o nosso papel como juventude, na sua opinião? Olha, primeiro dizer para vocês, eu quero que vocês escutem isso. Para mim, ouvir falar de vocês, e quando você me apresentou o convite e me mostrou o que era, eu fui lá ver o podcast que você me enviou e tal. Dizer para vocês primeiro que vocês já cumprem um papel muito importante de nos esperançar. Me esperançou muito. Eu sou de uma geração aí à frente, 2 gerações depois de vocês. Às vezes a gente se pergunta se vale a pena, até porque você sabe que existe um reacionarismo conservador em todas as denominações e religiões a partir de juventudes. É muito impressionante, porque tem uma juventude católica, reacionária, conservadora, e uma juventude evangélica muito dominada pelo conservadorismo. E quando eu ouvi falar do trabalho de vocês, essa resistência, não é? Para mim o primeiro papel que vocês já cumprem é, sim, nos esperançando. Eu digo a mim, uma geração que enfrentou algumas lutas, inclusive denominacionais, como eu enfrentei na Convenção Batista Brasileira. Acho que esperança, que eu acho que a nossa tradição batista, ela é maior do que as estruturas batistas, vamos dizer assim. Então, existe um legado histórico batista que é mais importante do que a estrutura denominacional. E, para mim, ver um grupo que, vamos dizer assim, que faz jus a uma memória histórica batista, que é, sobretudo, uma memória dos batistas que é a memória do povo que defende a liberdade da fé, a liberdade do pensar, a liberdade como um caminho também, né, de libertação. Então, para mim, eu acho que tem vários significados o trabalho e a existência de um grupo como esse que vocês estão coordenando e fazendo. Acho que aí é esse o lugar mesmo. Acho que nós precisamos disputar narrativas, e acho importante que vocês estão fazendo isso dentro de uma comunidade batista, sabendo que tem todos os limites de uma estrutura mais conservadora, mas que vocês estão ali dentro, disputando essa narrativa, não é? E principalmente para mim, disputando essa narrativa bíblica. A Bíblia tem um potencial muito forte, ela tanto pode oprimir como pode libertar, e eu acho que esse caminho que vocês escolheram é o que eu escolhi na minha vida, no meu ministério. Então eu celebrei muito, até comentei com meu esposo, com as minhas filhas, estou tão feliz que esse grupo existe. Dá uma ideia assim de que as sementes que a gente vai deixando no caminho, elas vão sempre crescendo e tomando rumos que a gente não sabe nem precisa saber, mas que eu creio que é a ação do Espírito, da Ruá, que sopra e movimenta, não é? Movimenta a história, movimenta a vida. Então, eu acredito que esse é o lugar realmente, eu diria, que é esse lugar que vocês têm que fazer. Para mim, é o lugar de disputa de narrativa, de não desistir dessa narrativa dentro da comunidade onde vocês estão, na estrutura que vocês estão, e disputar ali, e certamente essa semente vai produzir
alguns frutos. Para mim já produziu fruto de esperança e gratidão. Amém, meu Deus, que gratidão a minha, a nossa aqui ouvindo isso. Nossa, eu tô super impactada. Não, a sua palavra de esperança me encheu de esperança do lado de cá. Hoje eu sou muito, eu desenvolvo um ministério já de 27 anos, eu passei anos e anos investindo num primeiro grupo de mulheres, com 10 mulheres, desconstruindo mentalidades, ideias e tal, para depois com esse grupo começar a influenciar na estrutura mais ampla da igreja. Então isso leva tempo, isso é preciso muito investimento de afeto, né? de paciência amorosa, não de se conformar, mas eu digo que é uma paciência que ao mesmo tempo se impacienta, mas não desiste, né? Então, eu acredito nessa possibilidade. Eu gosto de dizer também que ninguém pode dizer para o outro qual o limite, como numa relação, por exemplo, conjugal, onde você não pode dizer a outra pessoa qual o limite que você pode aguentar em uma relação onde você não está sendo feliz. Mas eu acho que a gente só não pode, vamos dizer assim, desistir dos espaços facilmente. Eu acho que é um momento muito crucial para os evangélicos no Brasil, e a gente que tem uma história de comunidades, a gente precisa disputar esse lugar, não é? Então, eu estarei, pode saber, orando muito por vocês, e saibam que vocês já foram, assim, uma resposta muito importante, sobretudo porque surge dessa casa, né, a casa denominacional batista, que eu não sou parte institucionalmente da Convenção Batista, porque não me quiseram mais lá, mas ao mesmo tempo você tem suas raízes. Olha, quem perde são eles. Ou você que está sendo poupada, porque, sinceramente... Mas, assim, a gente tem umas ligações às nossas raízes, eu acho que precisa ter essas raízes, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade me trazida pelo Espírito de saber de vocês, porque isso mostra também que o Espírito, como diz a Bíblia, sopra onde quer. Ninguém controla, e isso é muito potente para nos animar a fé e a esperança, né? E onde há o Espírito de Deus, ali há a liberdade. Nossa, pastora, muito obrigada. E como amanhã é o dia que se celebra o Pentecostes, também quando o vento entra na sala, faz ventania, barulho. Amém. E desorganiza as coisas. Então, de vez em quando, é bom desorganizar. Amém. E a gente segue, então, militando daqui, junto com você daí, para que a história da filha de Jefté nunca seja esquecida. Nós somos essas mulheres, mantendo viva a história dela. Amém. Amém. Nossa, eu tô super emocionada. Muito obrigada. Graças a Deus a câmera está desligada. Gratidão a vocês. Pena que a gente não pode se abraçar, mas sintam-se abraçadas e acolhidas. O mesmo aqui, e a gente espera, eu espero, sinceramente, que quando as coisas resolverem tudo, quem sabe um dia a gente não consegue se encontrar pessoalmente e se abraçar. Vai ser ótimo. Espero sim. Cuidem-se e fiquem na paz. Amém. Fica na paz também. Deus te abençoe muito. Deus abençoe a sua igreja, o seu ministério, e que ele possa continuar frutificando e florescendo. Nós aqui somos frutos também dessa esperança que você semeia. Amém. Meu nome é Agnes Alencar. Eu conversei nesse episódio com a pastora Ódia Barros, de Maceió. Todos os recursos citados, assim como os canais de contato com a pastora, vão estar na descrição desse episódio. Então você pode pesquisar um pouco mais sobre os textos e autores que nós comentamos. Participaram desse episódio Débora Iose, Fernanda Azevedo e Lilian Parente. Nós somos parte da juventude da Igreja Batista Itacuruçá. E esse áudio faz parte de um conjunto maior
de estudos sobre as mulheres de valor no texto bíblico, cujo tema é Eshet Ha'il, as mulheres de valor e o valor das mulheres no texto bíblico. Muito obrigada por ter participado conosco dessa conversa. Se quiser enviar um feedback, pode fazer isso através do nosso canal Anchor ou para mim pessoalmente no meu WhatsApp ou Instagram. Que essa conversa continue ecoando no seu coração e que nós possamos, como homens e mulheres do nosso tempo, encontrar formas de continuar valorando a experiência das mulheres no texto bíblico. Não perca os próximos episódios. Até breve. Tchau, tchau!